Olá, tudo beleza? Nós nos encontramos aqui num lugar muito bonito, maravilhoso. Da onde eu tô, dá para ter uma visão ampla de toda essa região aqui da Bahia. Um lugar muito bonito, um lugar maravilhoso de se estar. Daqui dá para a gente ver a grandeza de Deus e como Ele atua com seu poder em meio à natureza. Não precisa nem da Bíblia para que a gente possa compreender que existe um Deus nesse universo. Mas hoje, nesse tema de hoje, eu gostaria de falar para você a respeito da quebra de maldição. Como você pode quebrar uma maldição na tua vida? Você já se encontrou fazendo coisas que seus pais faziam e que você não gostava, mas que você repete as mesmas coisas que ele faz? Isso se chama maldição hereditária na vida. Você já aprendeu como quebrar essa maldição hereditária na sua vida? Você vai compreender hoje, através da palavra de Deus, como você pode ter uma vida nova. Existiu na Bíblia um jovem chamado Josias. Esse jovem, ele tinha por pai dele um homem chamado Amon. O seu avô se chamava Manassés. E a palavra de Deus vem discorrendo a respeito da vida desse jovem. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção aqui, na palavra de Deus, é que esse jovem, ele tinha tudo para dar errado em sua vida. Sabe por quê? Porque ele teve um pai que não foi um exemplo e teve um avô que foi pior ainda. A palavra do Senhor é clara que o pecado hereditário passa até a terceira e quarta geração, mas a misericórdia do Senhor, ela vai até 1000 gerações. Agora, olha só, você já pensou, você papai que está nos escutando aí do outro lado, nos assistindo, nos ouvindo, você já pensou se sua filha chega em casa e diz assim, papai, comecei a namorar com o filho do Bin Laden, por exemplo, certamente você não iria gostar. Acreditamos que o mal passa de pai para filho. E é por isso que certamente você não gostaria que a sua filha casasse com o filho do Bin Laden. Mas eu gostaria de te apresentar agora, nesse momento, quem foram os pais de Josias e depois falar um pouco para você de quem ele foi. Olha só o que a Bíblia diz a respeito do avô de Josias. A Bíblia nos diz em 2 Reis, capítulo 21, versículo 6, e queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com os médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para lhe provocar a ira. Olha só, esse era o avô de Josias, um camarada que não tinha o temor do Senhor no seu coração. Um indivíduo que praticou muitas coisas mais. Agora, você vai ver que a Bíblia fala e esclarece um pouco mais sobre o assunto da maldição hereditária. Olha só o que diz agora o capítulo 21, versículo 20. A Bíblia diz aqui o seguinte, fez ele o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Eu estou falando aqui do filho de Manassés, que se chamava Amon. Ele fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés, o seu pai. Agora vejam, Manassés praticava o que era mal, que como exemplo serviu para o seu filho. E o seu filho agora pratica o que é mal, porque aprendeu tudo isso com o seu pai. Você está vendo, papai? Você está vendo, mamãe, o tanto que vale o seu exemplo dentro de casa para os seus filhos? Agora, vejam só, o terceiro nessa geração seria Josias. Manassés, Amon e Josias. Vamos ver o que a palavra de Deus fala a respeito de Josias. 2 Reis, capítulo 22, versículo 1. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. É interessante aprendermos aqui com a história de Josias, porque Josias tinha tudo para dar para o que não presta. Ele tinha um pai que não era exemplo, ele tinha um avô que não era exemplo. Esse menino poderia ser um marginal na vida, poderia, quem sabe, ser alguém que não tivesse caráter, mas a palavra do Senhor diz que ele andou em todo o caminho do seu pai Davi, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Qual seria o grande segredo para que você quebre a maldição hereditária na tua vida? Vamos ver? Olha só o que a palavra do Senhor continua nos falando a respeito da história de Josias. No versículo 3 do capítulo 22, diz que Josias enviou um escrivão chamado Zafã à casa de Uilquias. Esse livro, na realidade, era o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, o livro da lei. E quando foi entregue na mão de Zafã esse livro,
Zafã o leu. Depois de Zafã ler esse livro, Zafã foi até o rei, voltou até o rei e entregou o livro a Josias e disse: Josias, eu posso ler para você? E Josias disse: pode sim. E Zafã começou a ler a Bíblia para Josias. Ainda garoto, ele tinha por volta de mais ou menos 28 anos de idade. Sabe, é interessante que agora, ao ler a Bíblia, Josias toma uma decisão. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz aqui, no capítulo 22, versículo 11. Tendo ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou ao rei Ilquias, o sacerdote Aiacã e o filho de Zafã, a Aquibó, filho de Micaías, a Zafã e ao escrivão e a Asaías, servo do rei, dizendo: olha só, consultai o Senhor por mim e pelo povo. Quando Josias leu a palavra de Deus, ele entendeu que o seu império estava sofrendo uma maldição que vinha dos seus pais, de Amon e de Manassés. E quando ele entendeu isso através da palavra de Deus, ele tomou uma decisão. Em primeiro lugar, ele se arrependeu dos seus pecados. Em segundo lugar, ele agora confessa esses pecados a Deus. Ele rasga as suas vestes, ele chora e ele pede a Deus que seja diferente do seu pai, diferente do seu avô. Você pode ser diferente do seu pai, você pode ser diferente do seu avô. Eu conheci uma certa vez um garoto que disse para mim: eu gostaria de ser diferente do meu pai. Josias descobriu isso em sua vida. E é por isso que a Bíblia traz o nome de Davi como seu pai e não o nome de Amon como seu pai. Sabe por quê? Porque Josias tomou uma decisão em sua vida de ser igual a Davi e seguir o Deus de Davi. Ele entendeu que ele precisava seguir os passos do seu mestre. E a Bíblia nos fala isso no livro de 2 Reis, capítulo 22, versículo 13. Olha só. Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Portanto, nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto nos está escrito. Talvez as coisas que você esteja sofrendo na tua vida, as dificuldades que você esteja tendo no trabalho, na empresa que você herdou do seu pai, é porque eles não seguiram o que a palavra do Senhor dizia. Sabe, quando Josias descobriu isso, ele rasgou as suas vestes, ele pranteou junto a Deus, colocou seu coração diante de Deus quebrantado e disse: Senhor, eu preciso ser diferente dos meus pais. Eu preciso não seguir os caminhos que eles seguiram, mas seguir o caminho do Senhor. E quando ele foi olhar para trás nas suas gerações, dos seus antepassados, ele descobriu um homem chamado Davi. E a Bíblia diz que ele andou em todo o caminho do seu pai Davi, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Sabe qual é o grande segredo para que você quebre a maldição hereditária na tua vida? O grande segredo é simples. Não é um pastor colocando a mão na tua cabeça, sacudindo você de um lado para o outro, orando por você. Não. Mas é uma decisão que você precisa tomar. Simplesmente essa palavra, decisão. Josias decidiu andar em todos os caminhos do seu pai Davi. E quando ele tomou essa decisão, a bênção do Senhor caiu sobre ele. Ele reinou durante 32 anos. O livro de Crônicas diz que Josias foi uma bênção para todo o seu povo. Você gostaria de ser uma bênção também? Você gostaria que Deus mudasse a tua vida, o rumo em que ela está indo? Você precisa se apegar na palavra de Deus. Você precisa fazer um compromisso com Ele e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Porque se você se desvia, é como um precipício no qual você pula e você cai. Você vai se quebrar, você vai se arrebentar. Mas se você seguir essa bússola, certamente você encontrará o caminho. Não se esqueça para onde nós estamos indo, meu amigo. Eu quero orar por você nesse momento. Oremos então. Querido Deus e Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo que tivemos da Tua Palavra. Que possamos colocar em nosso coração, cada dia, o Teu exemplo em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Eu te convido agora para escutar um louvor cantado pelo meu amigo Rodrigo Wegner. Que Deus abençoe a você e a sua família. Quando esteve entre nós como homem, Jesus disse:
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aproxime-se de Jesus agora e descanse nele. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ainda hoje ele continua convidando você, dizendo: descansa em mim. Estou aqui pra te ouvir, confia em mim, filho meu. Eu sei da dor que enfrentas hoje. O que queres que eu faça? Te fiz com minhas próprias mãos. Sempre vou ouvir tua voz, filho meu. Confia em mim, que sou teu Deus. Por isso venha como estás. Abro os braços pra você, eu espero por ti. Vou enxugar tuas lágrimas. Acredite que estou disposto a cuidar de ti. Não temas, filho meu, descansa em mim. Abro os braços